Eu sou Marília Jardim e hoje nós vamos conversar aqui no podcast Justiça em Foco para falar com o presidente do Sindileges, que é o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União e também servidor efetivo do TCU. Seja muito bem-vindo, Alisson Souza, aqui ao nosso estúdio, ao nosso espaço, para a gente bater esse papo hoje. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado, Justiça em Foco, tratar um tema tão importante quanto esse. Obrigado. Maravilha. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o projeto, 1893, deixando que está em tramitação, que vai tratar sobre essa questão da regulamentação da negociação coletiva e também estabelecer essa questão das mesas permanentes, de diálogo, de negociação entre governo e Estado, melhorar toda essa questão de conversa, esse diálogo, né? Fala um pouquinho dessa importância dessa proposta para os servidores públicos. Sim, uma proposta de grande relevância. Na verdade, o que nós estamos tentando fazer é trazer para o trabalhador do serviço público aquilo que já ocorre com o trabalhador da iniciativa privada, né? A negociação coletiva, os acordos que são feitos entre patrões e empregados, que definem ali melhorias, avanços nas condições de trabalho, na remuneração, em outras questões, questões de saúde, né? Principalmente hoje nós temos tantas questões envolvendo saúde mental, né? Tudo isso é muito importante. Então, é necessário, até para a democracia do ambiente de trabalho, que o trabalhador tenha condições de ter uma mesa onde ele possa falar sobre o seu próprio ambiente de trabalho. Isso se reverte em melhores resultados, tanto para as empresas quanto no setor público. Então, nós acreditamos que essa é uma medida necessária. Nós estamos falando aqui de 12 milhões de trabalhadores no serviço público em todo o Brasil, na área de saúde, educação, segurança pública, em vastíssimas áreas que nós temos no serviço público no Brasil. Nós estamos falando de quase 12% de todos os trabalhadores no nosso país e que hoje não tem esse instrumento, né? Apesar de nós reconhecermos um esforço que foi feito nesse governo federal de compor algumas mesas de trabalho, isso foi feito por meio do NGI, mas a gente percebe que há necessidade de avançar muito ainda, até porque o Brasil é signatário, né, da Convenção 151 da OIT há 48 anos. Então, nós estamos há 48 anos esperando que o Estado brasileiro regulamente aqui no nosso país a negociação coletiva no setor público. A gente pode dizer que a aprovação dessa medida ela vai significar, não para você ali como presidente também do sindicato, mas também para todos esses 12 milhões de servidores e outros mais que vão entrar ali, para o serviço público. Isso pode significar um marco do diálogo entre o governo e também servidores públicos? Ah, com certeza, sim. Eu acho que traz duas coisas, dois elementos que são muito importantes. Segurança, e você nem sempre vai ter um governo, né, que é mais aberto, tem governos que são mais abertos, mais fechados, enfim. Há também todo um contexto, às vezes, econômico, né, que impõe dificuldades aos governos. Então, às vezes, esse contexto ele faz com que não haja a possibilidade de uma negociação. Então, isso acontece, isso não é muito raro. E nós, servidores, assim como qualquer trabalhador, precisamos ter segurança de que, independentemente do governo que vier, independentemente da linha da política econômica a ser adotada, haja um elemento de democracia, de segurança para os servidores, de que eles vão sentar na mesa e vão ter diálogo. Então, a segurança do diálogo, para nós, é muito importante. E um outro elemento que eu destaco também é a transparência, porque nós somos representantes de trabalhadores, de pessoas que estão trabalhando. Essas pessoas querem saber o que afinal está sendo tratado, como está sendo conduzido, tanto pelo empregador, no nosso caso, a União, os estados ou os municípios, e os representantes dos próprios servidores, né? Eles precisam saber e ter esse elemento de transparência. Então, são esses dois elementos, segurança e transparência. Acho que é o que a lei vai trazer e isso é muito bem-vindo. E, presidente Alisson, me explica um pouquinho melhor para quem vai assistir, essa entrevista, como que vai funcionar na prática, a questão das mesas permanentes, só para a gente ter uma ideia de como que isso vai funcionar. A lei, no meu entendimento, ela não foi tão, ela não se aprofundou no processo da negociação coletiva. O que eu acho que é importante a lei garantir é a efetividade da negociação, né? A gente acha que a propositura desse projeto de lei,
algo muito bem-vindo. Aliás, quero louvar o governo ter tido essa iniciativa de mandar isso ao Congresso Nacional. Nesse momento, é muito importante, estamos esperando isso, como eu disse, há 48 anos, né? Então, finalmente, houve um passo, né, muito importante, que foi o encaminhamento do PL. No entanto, quando a gente lê o que está proposto no PL, a gente percebe que são necessários alguns avanços no texto para que ele garanta a efetividade da negociação. Porque o objetivo final é garantir essa efetividade. Então, é preciso, por exemplo, que a paridade, né, entre os representantes dos órgãos e o representante dos servidores seja paritário. É necessário que entre os objetivos da lei esteja não só reduzir a judicialização, reduzir os conflitos, mas também a garantia dos direitos dos servidores, isso é muito importante, né? As condições, a melhoria das condições de trabalho, dos são pontos que hoje, creio eu, a lei precisa avançar, o texto da lei precisa avançar. Acho também que precisa haver um processo de negociação cujo final, ou seja, o acordo final, seja obrigatório para ambas as partes. Né? Não pode ficar uma negociação em que depois o ente governamental ainda tem a última palavra, porque senão você, de algum modo, esvazia, né, o objetivo da negociação. Ora, se a gente vai negociar, mas depois vai ter uma decisão final, né, então não é bem uma mesa de negociação. Então, a gente precisa confiar e estabelecer que a negociação que for feita pelas partes na mesa, ela será efetivada. Certo. Você falou uma coisa muito importante também sobre essa questão de judicialização, né? Atualmente existe na justiça assim, muitos, né, questionamentos, enfim, os recursos têm sido feitos sempre pela justiça, tudo. Então, isso vai, vamos dizer assim, vamos dizer, encurtar de certa forma um caminho, mas dar uma segurança a mais para o servidor público, seria esse Sem projeto? dúvida, é bom para todos. É bom para todos. É bom para a justiça, porque você diminui, né, o número de conflitos que são levados à justiça. A gente sabe da necessidade que nós temos no país de acelerar, né, a tramitação dos processos, os julgamentos. Então, na medida em que a gente ajuda a diminuir, né, as causas judiciais, a gente está contribuindo para esse avanço também do Poder Judiciário. Acho que é bom para o servidor que passa a ter o diálogo, porque é muito importante o diálogo. Nós estamos numa democracia. O ambiente de trabalho, ele é do trabalhador também. Né? Tem o empregador, mas tem o trabalhador. E na medida em que esse trabalhador se sente mais valorizado, mais reconhecido, e há um ambiente onde ele é ouvido, onde ele pode colocar suas questões, eu acho que isso também colabora até para o aumento da produção, né, o aumento da produtividade. Acho que isso vai também trazer mais qualidade ao resultado das instituições públicas. Né? Eu creio que esse processo ele é muito importante que ele aconteça. Então, é bom para todo mundo e é bom para o empregador também. Né? No caso aqui, o Estado, o Estado brasileiro, seja a União, os estados ou os municípios, também é bom para o gestor público, porque ele está ali numa posição que ele tem que gerir, às vezes, grande número de servidores, né? E ele precisa fazer com que esses servidores se mantenham motivados, engajados, na medida em que ele consegue ter um instrumento oficial, em que ele também recebe poderes para sentar à mesa e fazer a negociação com os servidores. Eu acho que isso também, para o gestor público, funciona muito bem. Né? Porque eu digo bom gestor público, né? Sim, sim. Porque às vezes tem gestor que justamente ele prefere o conflito. Né? Mas esse conflito custa muito caro para a população brasileira, custa muito dinheiro para a população brasileira. É muito comum, às vezes, processos de servidores públicos que ficam na justiça tramitando 10, 20 anos e, ao final, geram valores a serem pagos, por exemplo, aos servidores de altíssima monta, e isso é um problema para o Estado brasileiro. Então, quanto menos conflitos tivermos, quanto mais diálogo tivermos, melhor vai ser para todo mundo. Maravilha. Você já citou aí vários pontos positivos, né, de impacto para os servidores públicos, mas eu queria que o senhor também falasse um pouquinho mais para a gente como que está essa tramitação lá na casa e qual a expectativa de vocês para entregar essa aprovação tão aguardada, né,
essa tramitação dessa matéria tão aguardada para os servidores públicos. Vamos torcer aí esse ano aí, a gente está torcendo aí para essa aprovação? Sim, ali inclusive quero felicitar o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que nesse caso tramita inicialmente na Câmara, né, o projeto. Acho que ele foi muito feliz na escolha do relator, o deputado André Figueiredo, que é um deputado que se relaciona muito bem com todos os deputados, os partidos políticos, as lideranças. É um deputado muito equilibrado nas suas ações, muito ponderado. Ele também é um deputado que conhece o tema com muita profundidade. Ele é do PDT, né? Então, um partido trabalhista, é um partido que tem uma tradição, né, em tratar temas relacionados ao mundo do trabalho. O deputado André, um dos maiores expoentes no Brasil em relação a essa temática dos direitos do trabalho, e acho que foi muito acertada a decisão de colocá-lo como relator. Inclusive, ele preside uma frente parlamentar em defesa do serviço público, que também ainda acrescenta ainda mais, né, ao currículo que ele já tem. Então, creio que ele vai saber conduzir essa matéria de uma maneira muito satisfatória. Agora, temos pressa, né? A gente sabe que a gente está no ano eleitoral, logo, logo começa em agosto aí já, né? Estamos muito próximos, já temos aí o início das campanhas eleitorais, e naturalmente há uma redução na atividade legislativa nesse período, de modo que a gente tem que encaminhar tudo isso no máximo aí até o mês de junho, julho. A gente tem que fazer esse projeto tramitar e ser votado em ambas as casas. Maravilha. Presidente Alisson, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui junto ao podcast Justiça em Foco, dizer que esse espaço continua aberto para o nosso diálogo, que o senhor volte aqui com boas novas e notícias maravilhosas, melhores ainda para todos os servidores públicos, e que você continue sendo também representando, né, os servidores no sindicato, no Sindiledes, e continue a fortalecer esse trabalho também. Então, eu queria te agradecer a sua presença aqui e deixar o espaço aberto que o senhor possa fazer um agradecimento e uma mensagem aos servidores também. Primeiro, eu quero agradecer a Justiça em Foco, e a você, Marília, por tratar de um tema tão importante para o país. Afinal de contas, o que nós estamos falando aqui é do serviço público, né? Mais importante até do que os próprios trabalhadores do serviço público são os usuários do serviço público. O cidadão, eu, você e qualquer brasileiro, dos menores aos maiores, que precisamos do serviço público diariamente na nossa vida. Então, pacificar o ambiente de trabalho, as relações, né, que existem entre os trabalhadores do serviço público e os órgãos públicos é muito importante. Eu tenho certeza que esse projeto vai colaborar para o avanço das instituições brasileiras, para o avanço dos órgãos públicos, e isso vai se refletir lá na ponta, lá na melhoria do serviço público, lá na ponta, na saúde, na educação, na segurança pública, em todos os aspectos. Creio eu que esse projeto vai colaborar para esse avanço. E é tudo que nós precisamos no Brasil, né? Nós precisamos de um serviço público forte, valorizado, porque a gente sabe que o serviço público é sim um elemento do desenvolvimento social e econômico brasileiro. Então, na medida em que a gente investe no serviço público, eu tenho certeza que todos saem ganhando, tanto o cidadão, quanto as empresas, quanto os trabalhadores da iniciativa privada, todos nós saímos ganhando com o avanço do serviço público. Então, parabéns à Justiça em Foco por promover essa conversa sobre um tema de tamanha relevância. Perfeito, presidente. Muito obrigada mais uma vez. E eu convido o senhor para voltar aqui para contar essa novidade para a gente assim que tiver essa aprovação, tá bom? Assim esperamos. Volto certinho, obrigada, viu? Obrigado. Para você que acompanha o portal Justiça em Foco, pode continuar acompanhando todas as notícias no nosso site, Instagram e também redes sociais e no YouTube. Até lá!